Sejam muito bem-vindos ao podcast Asas e Raízes. Hoje eu tô super feliz que eu tô estreando esse canal aqui com uma convidada, a primeira convidada do Asas e Raízes, a Érica. A gente se conheceu num círculo de mulheres aqui na região que a gente mora, no sul da Califórnia. E eu acho que o nosso santo bateu logo de cara, né, Érica? Teve uma conexão, né? E aí a gente se encontrou aquela vez, se eu não me engano, eu acho que a gente se encontrou mais uma vez, não lembro. Foi aquela primeira vez e depois foi no encontro com a Lu, que vocês fizeram juntos, você, a Lana e a Lu. É verdade, isso, né? Esses encontros que tem a medicina do cacau, então a gente realmente abre o nosso coração. E aí depois, no final do ano, a gente se encontrou de novo. E foi aí que ela me falou do livro que ela tinha lançado, né? E eu falei assim, nossa, que legal, né? Deixa eu ver. E chama Coragem de Se Libertar. Histórias de vidas reais. Naquela época, essa ideia do podcast era realmente apenas uma ideia, né? Tava chegando para mim todo essa missão aqui que eu quero levar, né? De histórias que transformaram as pessoas. E aí eu comprei esse livro no final do encontro, no final do círculo, não sabendo de nada, né? Só sentiu, né? Tem alguma coisa ali pra mim, né? Exato. E aí eu comprei, trouxe para casa, acho que levei um tempinho assim para ler a história dela, claro, né? Que é uma compilação de várias histórias. E aí, na hora que eu li a história da Érica, foi como se fosse uma confirmação de que eu estava no caminho certo, né? De que eu estava realmente, né, nessa lapidação desse trabalho do podcast aqui. E essa seria, né, de alguma forma, seria uma das histórias que eu traria para esse canal. E aí, claro, né, eu fiz a minha história de despertar e eu soube que você seria, né, a primeira convidada, assim, porque foi realmente uma mensagem, um daqueles sinais que a gente precisa quando a gente está começando ou recomeçando, né, um trabalho e a gente ainda fala assim, nossa, será que é isso, né? Nosso pulo da fé. Então, gratidão, Érica, por você ter aceitado trazer a sua história de despertar para aqui. E você vai trazer uma das histórias, talvez, aqui, porque, gente, eu não sei qual é a história. Então vamos escutar a história do despertar dela? Olá, eu sou a Érica. Estou aqui com a Michelle, assim, com meu coração transbordando de gratidão pela oportunidade, né? Sendo a primeira aqui, que honra. Muito feliz de estar aqui, de poder estar compartilhando um pouquinho da minha jornada, né? O meu despertar foi assim, não foi pela dor, não foi, foi um processo muito leve. Eu estava vivendo um momento muito tranquilo em relação a outros momentos da minha vida, né? Mas um momento de calmaria e que eu me perguntei, e agora, né? O que mais a Érica quer, né? Que eu cheguei numa fase da minha vida que eu estava com tudo muito assim, muita realização, né? Então eu falei, o que que a Érica quer? Né? Agora, olhando para a Érica, o que mais que a Érica quer? A Érica poderia descansar agora, né? Meu marido falava para mim, você pode descansar agora que está mais tranquilo. Tem um filho especial que no momento, naquele momento, né? Tava numa fase muito tranquila. E aí ele falou, pô, vai descansar, vai fazer massagem, vai para academia. E eu falava, não, não é isso, não é, tem mais alguma coisa. Tem alguma coisa assim que eu preciso saber o que que tá me chamando, que eu não queria, né?
Eu busquei tanto chegar nesse momento, e agora nesse momento eu quero mais. Eu quero mais. E aí foi quando eu me abri para esse algo mais. Eu sou casada, eu tenho 4 filhos. Eu vim para morar nos Estados Unidos há 14 anos atrás. Então, meu filho mais novo tinha 1 aninho quando a gente veio. Meu mais velho tinha 17. Ninguém falava inglês. Então, assim, foi aquilo assim. Meu marido falou, vamos? Eu falei, vamos, né? Vamos embora. O máximo que pode acontecer, não dá certo, a gente volta. Sim. Mas vamos tentar. E estamos aqui até hoje, né? Então, foram muitos processos, foram muitos desafios, né? Como eu falei, com um filho especial, ninguém falava inglês, então foi muita vontade, né? De querer que desse certo, muita coragem de buscar os caminhos, buscar as alternativas. Mas eu sempre senti uma guiança, por mais que, né? Estivesse longe dos meus familiares, dos meus amigos, eu estava com a minha família, então eu estava no meu porto seguro, eu estava, né, com a minha base estruturada, né? Eu não deixei ninguém para trás. Eu vim com meu marido e com os meus 4 filhos. Então, assim, eu estava muito segura, eu estava feliz de estar recomeçando, vamos dizer assim, né? Do zero. Num país diferente, língua diferente, cultura diferente, mas eu estava ali feliz. Então, eu me abri para esse algo mais, porque quando eu falei esse algo mais, porque eu era muito voltada para minha família, só para minha família, né? Fazia tudo para todo mundo, queria que todo mundo estivesse bem. Eu estava feliz se todo mundo estivesse bem, né? Se a minha casa estivesse organizada, os meus filhos estivessem bem, tivesse tudo perfeito. Eu era muito perfeccionista, então tinha que estar tudo perfeito. Então eu me cobrava demais. Então tinham coisas, né, que eu tinha que olhar para dentro. Eu tinha que descobrir, né? Quando eu me perguntei o que mais que a Erika pode querer, eu tinha que descobrir internamente o que é a minha essência, né? O que é a minha a Erika espiritual, Sim. não a Erika terrena, né? Essa outra parte da Erika. Então, assim, estava faltando em todo o conjunto, né? Tava faltando a parte espiritual. Então, foi aí que eu vi um caminho, né? E para chegar nesse caminho, eu fui passando por vários desafios, né? E eu falo que um grande direcionador para mim foi esse meu filho que é especial. Ai, que lindo. Ele é autista e ele, sem saber, né? Ele foi me colocando nessa jornada mais holística, né? Exato. Buscando oferecer uma qualidade de vida melhor para ele, né? Eu comecei a estudar aromaterapia para introduzir um caminho alternativo na vida dele, porque ele sempre tomou medicamento desde os 4 anos de idade. Ele chegou num momento que ele teve que parar, teve que descontinuar todos os medicamentos. Ele estava tendo problemas que seriam prejudiciais para ele se ele continuasse. Então a gente eu tive que fazer todo um caminho diferente. Como eu sempre gostei mais dessas coisas mais naturais, né? Eu falei, por que não tentar? E foi aí que eu busquei as ferramentas. E todo mundo, né, falava para mim, como assim você vai tratar ele com óleos essenciais, né? Tomou remédio forte a vida inteira, não deu jeito, vai tratar com óleo essencial, mas dentro de mim eu tinha segurança que era aquilo que eu queria. E eu segui. E aí uma coisa foi puxando a outra, né? A aromaterapia me abriu, me expandiu e eu fui buscar mais. Aí eu comecei a fazer vários estudos, né? Chegar nos ensinamentos ancestrais, né? Eu fui para uma imersão, né? No Brasil, numa aldeia indígena, e os ensinamentos ancestrais me colocaram num outro lugar, né? Numa conexão muito gostosa, assim, que eu me levou essa vivência me levou para um lugar de reconexão com as minhas raízes,
né? Com não só a parte de família, né? Porque eu fui para o Brasil depois de muito tempo, mas a parte de espiritualidade mesmo, conexão espiritual, sabe? Conexão com o planeta, conexão com os quatro elementos, conexão com o meu masculino e meu feminino, meu pai e minha mãe dentro de mim. Então foram muitas portas foram se abrindo, né? Para eu me abrir para essa espiritualidade que por muito tempo foi um peso para mim. Sempre tive muito medo. Eu sempre tive muito medo. Eu escutava as pessoas falando que viam espíritos. A minha mãe sempre teve essa parte espiritual também, essa sensibilidade, né? Então eu escutava e falava: eu não quero ver nada, eu não quero escutar nada. Eu dormia com a luz acesa, eu morria de medo, eu tinha medo. Eu tinha medo do invisível, né? Mas eu não conhecia. Sim. Eu só escutava e aquilo me trazia um medo. Então, nessas buscas, né, eu fui me deparando com questões minhas. E aí eu fui trabalhando, né? Eu fui superando, eu fui me abrindo para o conhecimento, eu fui me libertando de crenças, de coisas que não me deixavam ir além. E aí depois disso não parei mais, né? Que mais? Porque quando você se abre, né, para o novo, né, se abre para o que é maior, né, o que a gente não consegue ver, não tem fim. Você vai cada vez mais, você vai subindo degrau, degrau por degrau, e você não acha um fim. Então, assim, foi um processo, aí eu posso dizer que mais ou menos uns 6, 7 anos, né? Mas se intensificou lá atrás, se intensificou há 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu fui para a aldeia a primeira vez. Então, assim, dali eu vi que realmente era muito forte esse chamado espiritual, né? Essa conexão. E os meus filhos, eu falo que os nossos filhos escolhem a gente, né? E os meus filhos me escolheram porque eles sabiam que eu não ia deixar eles esquecerem quem eles realmente são. E esse meu filho que é especial, né? Depois que eu comecei a introduzir os óleos essenciais, os florais, as coisas mais naturais, ele respondeu muito bem. E assim, eu nunca fiz as coisas querendo que ele ficasse perfeito, não é isso. Mas que ele tivesse uma qualidade de vida. Não só ele, como a família, porque só quem vivencia, né, o dia a dia com uma pessoa que tem necessidades especiais sabe como que é uma montanha russa, né? Altos e baixos, e um dia tá bem, outro dia não tá. Várias vezes a gente tava com a família toda para sair, tipo, tinha que desplanejar tudo porque alguma coisa dava errado, porque ele não estava bem, ou ele entrava numa crise. Então, assim, eu não queria que ele deixasse de ser ele, eu só queria que ele tivesse uma vida mais fácil, né? Com menos desafios, com menos altos e baixos. E, e isso, todo o caminho que eu fiz depois, né? Levando para o holístico, trouxe esse resultado. O Eric, ele é o que ele é. Ele é feliz, ele é alegre, ele é puro. Eu falo que ele é um meu meninão, porque ele tem a alegria e a pureza de uma criança, né? Mas é um adulto, né? Porque ele tá com 22 anos, ele é um adulto já, mas é um adulto menino. E ele não só mudou a minha vida, mas de todos da minha família. O meu marido fala que ele é um homem melhor, porque ele é o pai do Eric. Os meus filhos falam, né? A minha filha fala que ela
ela é mais madura, ela é mais humana por causa do Eric, os meus outros filhos também. Então, assim, é uma sementinha, né, que tá ali, que não mudou a essência dele, né? Ele é o que ele é. Muitas vezes eu me deparei com pessoas que falaram: ah, me desculpa. Não tem desculpa. Não tem, ele não tem problema nenhum de ser diferente. E tá tudo bem ser diferente, Exato. né? Nós somos todos diferentes. Exatamente. E ele ensina muito ele me ensinou muito, e me ensina muito ainda todos os dias. E a gente tem que buscar o que a gente realmente é. Não seguir como os outros nos mostram que a gente tem que ser. A gente tem que ser o que a gente realmente é, verdadeiramente, em essência. Tá. E isso é, assim, uma bênção. Uma bênção nas nossas vidas, uma bênção nas pessoas que convivem com ele. Eu tive muitos desafios quando ele estava na high school, né? Com a parte mesmo burocrática, educacional. Ele não se enquadrava, ele não queria fazer o que estavam falando para ele fazer. Então, assim, olhar para esse lado, né? Da estrutura educacional, do que ele tinha aqui, as classes que ele tinha aqui, e olhar para que as pessoas que conviviam com o Eric diariamente me traziam, eu falava assim: deixa ele, não quer fazer, não sabe, não tem problema, eu quero ver ele feliz. Porque ele estando feliz, isso é o que importa, é o que é mais importante. Então, assim, as pessoas que encontravam com ele, as alunas, os alunos, as pessoas que encontravam com ele na escola, como ele convivia com as pessoas, ele dava bom dia, ele falava: você está bonita, você está isso hoje. As pessoas depois vinham falar para mim: teu filho, muitas vezes, mudou o meu dia. Eu cheguei na escola chateada, triste, e ele falava assim: você está bonita hoje. E aquilo ali se despertava dentro de mim uma alegria. Então, assim, o que que eu falei assim, é isso que ele é. Então deixa ele ser isso, né? Se ele não quer estudar, se ele não se identifica com esse ensinamento, se ele não quer, não tem problema. Eu já deixei ele mudar de classe para uma classe mais baixa, porque ele queria estar ali naquela classe, ali ele era feliz. Eu falei, para mim não importa. Não importa se não vai ter diploma, não importa se não vai graduar, eu quero vê-lo feliz. Então, assim, ter essa conduta, né, com o Eric, me mostrando os caminhos, me fez olhar para os meus outros filhos também com essa leveza, olhando para cada um deles como eles realmente são, em essência, né? Então, foi um processo assim, muito, muito bonito, porque antes disso, para eu chegar nesse lugar, eu precisei olhar para mim, eu precisei olhar para as minhas questões, eu precisei olhar para as minhas dores, para as minhas crenças, para o que me segurava, para os meus medos, né? Eu jamais imaginaria estar aqui falando de frente para uma câmera compartilhando a minha trajetória, a minha vida, né? Isso era uma coisa que eu jamais imaginaria fazer, porque eu tinha muito medo da exposição, eu tinha muito medo de falar. Eu não, eu tive muito problema na época de faculdade, escola, de apresentar trabalho, porque eu não conseguia ficar na frente das pessoas falando. Travava, eu gaguejava, eu suava, eu ficava nervosa. Enfim, então, assim, eu acho tudo que a gente vem para a gente vivenciar não é à toa. Tudo tem o seu ensinamento, tudo tem o seu porquê de estar ali, né? E quando eu parei também de olhar para a vida como, tem que ser assim, tudo ficou mais fácil, porque não tem que ser. As coisas são, né? E quando a gente traz isso para dentro, quando eu trouxe isso para minha realidade, para minha vida, eu quero. Estão me falando que tem que ser. Eu quero isso? Não, eu não quero. Então não tem que ser. Para mim não tem que ser. Para mim não é assim. Vai ser como eu estou sentindo que é. Então, assim, foram muitos caminhos, muitos processos, muitos aprendizados, muitas curas nessa jornada do despertar.
né? Despertando a essência divina dentro de mim, né? Nós somos seres divinos e a gente só precisa reconhecer isso. Então, despertar essa semente dentro de mim e olhar para mim como essência foi uma jornada, né? Um processo, mas um processo muito gostoso, um processo muito leve. Eu olho para trás, né? Eu, eu me sinto orgulhosa, eu me sinto vitoriosa, eu me sinto muito feliz. É como eu me sinto hoje, assim. Quando perguntam para mim, você é grato, você me fala o teu momento. Meu momento é de muita gratidão pela vida, pela oportunidade de estar aqui vivenciando o dia a dia, por estar aqui vivenciando, superando, né? As, Todos os desafios que a gente tem, todos nós temos, né? Todos os dias. E estar aqui vivenciando. Eu acordo, eu agradeço, eu abençoo o meu dia, abençoo os meus filhos, a minha casa, o meu lar. E eu falo, eu recebo o dia de hoje com o coração aberto para tudo que eu for vivenciar no dia de hoje. Independente se vai ser bom ou se não vai ser bom, eu vou experienciar, porque a gente está aqui para experienciar a vida, né? E é experienciando que a gente vai trazendo o que a gente precisa. Mas sem culpa, sem cobrança, sendo gentil comigo, sendo amorosa, conseguindo nessa rotina de mãe, né? Dona de casa, de terapeuta, eu ter o olhar para a Érica também, com amor, com autocuidado, sendo generosa comigo mesma, me permitindo ter o meu momento, a minha solitude, né? Porque na solitude eu entendi que eu consigo acalmar tudo e organizar melhor, no silêncio, né? E lá fora, a nossa vida, essa correria de para lá, para cá, e tem que isso, tem que aquilo, a gente esquece de silenciar. E o silêncio é muito importante. O silêncio, a respiração, o contato, pé no chão, o contato com a terra, com a natureza. Foram coisas que eu fui adicionando na minha rotina que fizeram muita diferença. Eu me sinto muito realizada, assim. Se eu estiver do lado de fora, vendo um nascer do sol, vendo um pôr do sol, andando num parque, ou um dos programas favoritos do Eric é ir pro parque e balançar. Balançar escutando música. E aí teve uma vez que eu estava no parque e tinha uma outra família com uma criança pequenininha e o Eric às vezes gosta de gritar, sabe? Quando ele tá cantando, assim, aquela expressão solta, livre, sabe? E aí eu falei, filho, não grita. Aí o rapaz da família, né? Falou assim, deixa ele é livre. E aquilo pra mim na hora fez assim, é verdade, ele é livre. Às vezes a gente fica querendo, né? Não incomodar o outro, mas às vezes o outro precisa daquilo, porque era o que aquela família precisava, daquela liberdade que o Eric estava tendo ali, né? Um rapaz no balanço, escutando a música, feliz da vida, cantando alto, no meio da natureza, e a família estava ali curtindo aquele momento. Então, assim, na simplicidade, né? Na simplicidade da vida, na simplicidade dos momentos diários, os aprendizados vêm. As fichas vão caindo e você vai mudando, né? A gente vai mudando. Coisas que eram importantes deixam de ser, coisas que não eram importantes passam a ser importantes. E é isso. Eu tô nessa jornada, venho buscando ser a minha melhor versão todos os dias, diante de todos os aprendizados, venho praticando tudo que eu venho aprendendo, porque na prática, né, que a sabedoria vem, porque a gente às vezes aprende as coisas e não pratica, e aquilo fica um conhecimento perdido. Então, quando a gente passa a praticar tudo que faz sentido pra gente,
a gente vai, né, tendo esse contato, essa conexão com a nossa sabedoria intrínseca, né? O que a gente já traz. Então, é isso que eu venho vivenciando. Muitas portas se abriram, muitos conhecimentos chegaram, muitas coisas fizeram muito sentido. E eu busco nas sincronicidades, eu busco na fluidez que a minha vida tem, na leveza que a minha vida tem, a confirmação de que eu estou no caminho certo, de que a minha família está no caminho certo, os meus filhos, cada um do seu jeito. Eu olho assim para eles e eu falo, eu tenho os meus maiores mestres são os meus filhos. Então, assim, a gente tem desafios na família? Tem. Normalmente a gente tem os maiores desafios dentro da nossa família, mas também os maiores mestres. Então, assim, eu sou muito, muito grata, né? Eu sou muito feliz, eu sou livre, eu me libertei de crenças, de verdades que não eram verdades minhas. Então, assim, agora eu me escuto, eu trago a minha verdade, e eu vivencio isso. Eu trago para minha casa, eu trago para minha família, eu trago para os meus amigos, para as pessoas que estão perto de mim, para as pessoas que se conectam comigo. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim, isso que meu coração está trazendo para eu falar. E não sei se você quer me perguntar alguma coisa. Eu vou perguntar sim. Que... Ai, é tão poderoso a gente se colocar mesmo, sabe? Nessa segurança da nossa própria voz, né? É tão poderoso, é tão engrandecedor para ti, porque eu consigo ver, assim, o quanto que isso realmente é a sua luz, é a sua essência, e quanto que isso também, né, chega, né, pro ouvinte, né? E, meu Deus, que lindo, sabe? Muito, muito, muito puro. Eu vejo assim, sabe? É aquele negócio, né? Quando é a nossa verdade, não tem certo e errado. Não tem. Então, assim, que possamos ser, né, a nossa essência. Livres. Livre. Exatamente.